Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Então, comigo tá tudo bem, tudo ótimo. E hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha chegada lá na Alemanha, quando eu resolvi fazer meu intercâmbio, né? Que eu contei pra vocês no vídeo anterior. E hoje eu vou contar como foi a minha chegada lá na Alemanha. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, nesse retangulinho vermelho que tá bem aqui embaixo. Clica, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e fala pra eles compartilharem com todo mundo também. E fica assistindo, porque assim o YouTube vai dar mais relevância, vai compartilhar mais ainda com outras pessoas o meu conteúdo. E assim mais pessoas vão poder conhecer o meu canal, tá bom? Vem! Gente, então, eu contei pra vocês a primeira parte, né, que foi antes de pegar o voo pra ir pra lá. E aí, chegou o dia que eu ia pegar o voo pra viajar pra Alemanha e começar o meu intercâmbio. E eu falei pra vocês que foi a minha primeira viagem internacional, foi a minha primeira viagem sozinha. E eu fui pra lá pra aprender o alemão, sendo que tinha um pequeno detalhe. Antes de ir pra lá, eu tinha feito somente um curso, assim, basicão, intensivo de 1 mês, aqui no Rio mesmo, de alemão. E assim, era muito bom o curso. Você, em 1 mês, você não consegue, ainda mais a língua é muito diferente, gente, muito, completamente diferente de tudo que você já ouviu. Tipo, sei lá, o inglês a gente meio que já é acostumado, porque na nossa cultura sempre tem algumas palavras em inglês, a gente assiste muito filme, tem música, muita influência. Sei lá, espanhol, você vai por intuição, italiano tinha novela aqui, agora alemão, tipo assim, a língua não tem nada a ver com a nossa. E aí, nesse 1 mês de curso, eu aprendi basicamente a falar o meu nome, que eu era brasileira, quantos anos eu tinha, onde eu morava, só. Mas eu falei, tudo bem, tô com inglês, né, vou com inglês e vai estar tudo certo, todo mundo lá fala inglês e tal, não vai ter problema nenhum. Então, fui lá pegar o voo. Chegando no voo era tudo novo pra mim, porque eu tinha voado só aqui no Rio mesmo, e mesmo assim tinha sido 2 vezes, era voo rapidinho, não tinha nada desses voos internacionais que nos voos internacionais tem, né? E aí eu lembro que eu meio que ficava assim, tipo, igual quando você tá a primeira vez em algum lugar que você fica copiando, sabe? Igual criança que fica copiando o que o outro faz. Aí eu ficava olhando, tipo, às vezes a mulher passava com alguma coisa, eu nem sabia o que era, se eu tinha que falar, se eu tinha que responder. Aí eu ficava olhando os outros. E, inclusive, recentemente saiu até um vídeo de um jogador de futebol falando sobre um fato engraçado que aconteceu comigo também. Eu não cheguei a pensar que era tapioca, mas enfim. Esse jogador de futebol tava falando, porque quando tem voo internacional, voo de longa duração assim, às vezes eles passam com os paninhos quentes. E aí você pode passar na sua mão, enfim, tem gente passando no rosto. E eu falei assim, gente, o que será isso? Eu via ela pegando, tipo, o paninho com uma pinça, então eu pensava assim, gente, isso vai estar super quente, como que ela vai dar assim na minha mão? Eu vou pegar sem nada. E eu falei assim, pra que é isso? E aí eu vi o povo do lado, eu vi todo mundo pegando aquele paninho, passando na mão, teve gente que passava no rosto, aí lá fui eu pegar também. Só que, tipo, do tempo dela pegar, você já coloca na mão, já esfria bem rápido. E esse jogador tava falando que pensou que fosse uma tapioca aquilo. Quando estavam passando pra dar esse paninho branco, ele pensou que fosse tapioca. Enfim, lembrei disso porque foi uma coisa que eu também fiquei me questionando o que era aquilo. Mas enfim, segui os outros, tudo que aconteceu, o povo, quer amendoinzinho de petisco. Aí quando alguém falava assim, eu falava, quero também. Agora é a hora da comida, e tem que botar a cadeira assim, tem que botar a cadeira só, tem que abrir a bandeja. Quando acabou de comer, tem que fechar a bandeja para dar espaço pro coleguinha passar. Tudo coisa assim que eu não sabia, que eu ficava só imitando. Só existindo, só seguindo o baile. E tudo bem, deu tudo certo. O voo foi ótimo, estranhamente, né? Porque depois disso eu já voei várias vezes. Mas esse foi o voo, assim, que eu mais relaxei, que eu dormi real. Eu dormi muito tempo nesse voo. E foi minha primeira viagem. Então muita gente fica ansioso, fica nervoso. Mas assim, a hora, minha filha, que apagou a luz, que eu já tinha comido, eu dormi muito tempo. E foi ótimo. Um dos meus melhores voos, assim. Eu achei super rápido até. Cheguei e fiz a conexão em Amsterdã, foi super tranquilo, e eles me perguntaram dos documentos e falaram, o que você vai fazer lá? Eu tava sozinha, né? O que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou estudar alemão. Tem algum comprovante disso? Eu falei, tenho. O curso, o intercâmbio aqui, tinha pedido uma carta pro curso pra avisar, tipo aí, que tem o nome, quanto tempo de duração, e tava escrito em alemão. Então, assim, eu cheguei lá e tava tudo certo. Alguns dados estavam em inglês, mas ali tava o meu nome, e com o meu nome ele conseguia ver no meu passaporte que eu era a pessoa realmente que tava indo estudar. Então, antes de eu sair daqui do Brasil, a agência que eu fiz pegou do curso esse papel,
pra demonstrar onde é que eu tava indo. E ali tinha a duração do curso, onde que eu ia ficar, o que que eu ia fazer e tudo mais. Com isso, quero dizer que se vocês... Lembra que da outra vez, no outro vídeo eu falei que tem pessoas que não ficam hospedadas na casa, né? Que não fecham tudo diretamente com a agência, que às vezes vão ver lá, ou enfim, ou que podem ficar em hotel ou em Airbnb. Você que vai decidir o seu tipo de hospedagem. E aí você pode ter um comprovante do hotel, se o curso não te der, enfim, se você não fizer através da agência, você leva o seu comprovante de reserva do hotel e pronto, que aí também vale como documento, assim, que você vai ter um lugar para ficar. Porque às vezes eles perguntam isso porque às vezes as pessoas, sei lá, não tem onde ficar, às vezes não vai ter dinheiro e pode ser uma possível imigração lá, assim, com a intenção de ficar e morar, estudar. Só que muitas vezes as pessoas não têm como sustentar, então é por isso que eles ficam perguntando isso. Fiz o seguro viagem, tudo direitinho. Isso são coisas que vocês têm que conferir antes de fazer o intercâmbio para aquele país, o que aquele país vai exigir de você. Se vai ter vacina, se vai precisar de visto, se depois de quanto tempo, se não precisar de visto, depois de quanto tempo aquele país vai precisar. Se são 3 meses, então você tem que ter a sua passagem para até 3 meses. Se for 6 meses, então 6 meses. E depois, se renovar, aí você compra outra passagem, porque eles também pedem a passagem de volta como garantia que você não vai ficar lá pra morar naquele país, tá? E aí foi quando eu cheguei na Alemanha, né, depois de fazer a conexão, graças a Deus foi tudo bem também. Uma coisa que eu dou dica pra vocês, independente de se for pra fazer intercâmbio ou não, sobre voo internacional, fiquem sempre ligados nos quadrinhos, o número do voo de vocês, porque às vezes o portão que tá escrito no seu cartão de embarque pode mudar no momento. Às vezes pode ter alguma alteração lá deles e pode mudar no momento. Então fiquem sempre ligados no portão de embarque. Se possível, vão logo. Se possível não, eu sempre faço isso. Eu sempre vou logo pro portão que tá dizendo e fico esperando ali perto. Se eu tiver que ir ao banheiro, comer, eu vou logo se eu tiver tempo. Senão eu fico lá esperando bonitinha na frente do portão de embarque. E fico sempre controlando quando tá perto da hora do embarque. Fico sempre controlando pra ver se na televisão vai aparecer o número do meu voo, porque já aconteceu de cancelarem o voo dos meus pais numa outra ocasião e tava aparecendo na tela outro número e eles não viram e pensaram que era aquele voo, eles não repararam que tinha mudado o portão de embarque, tá? Fiquei lá, foi tudo bem, cheguei na Alemanha. Gente, cara, foi a minha primeira viagem sozinha, minha primeira viagem internacional para um país que tem a estação completamente trocada daqui do Brasil. Então, assim, aqui era super verão, eu fui em dezembro e simplesmente lá era o auge do inverno. Então eu falei, cara, como assim? Cheguei, nunca tinha visto isso, já tinham me falado que era frio, peguei casaco com a minha madrinha, levei a minha bota aqui, que era tipo, parecia mais um chinelo do que uma bota, porque quando você apoia o seu pé no chão de lá, é como assim, a bota daqui é só pra você desfilar mesmo, pra lá não serve de nada. Aí lá fui eu, gente, cheguei 4h30 da tarde no aeroporto, mas um breu que vocês não imaginam. Que eu falei assim, gente, aí eu olhei meu relógio com o fuso horário do Brasil, aí eu, caraca, gente, tá tão escuro, que loucura, mas ainda tá cedo. Aí eu olhei, realmente eram 4h30. Mas, gente, assim, vocês não têm ideia, era um breu real. Aí, tá, quando abriu a porta do aeroporto pra rua, eu não consigo explicar pra vocês como foi a minha sensação. Porque, assim, hoje em dia eu já tô super acostumada. Mas naquela época eu nunca tinha sentido um frio assim. E eu tava zero preparada. Eu tava somente com o casaco da minha madrinha, que era bem grosso, porque ela já tinha vivido num lugar que era frio. Só que eu fui de calça jeans. E ponto. Eu não tava, tipo, com nada por baixo. Eu não tava com uma meia calça por baixo. Eu tava simplesmente com a calça jeans que eu usava aqui no Rio. E, tipo, a calça jeans daqui não é aquele tecido grosso, com aqueles fios forrados, com aquele espaçamento mínimo entre os fios. Não, tipo assim, a calça jeans daqui é bem, tipo, de boa. Gente, eu juro, eu sentia pra vocês aquele frio entrar, assim, penetrar, não era nem na minha perna, era no meu osso, na minha alma. Que eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tá muito frio, eu não tô preparada pra isso. Enfim, fui. Cheguei lá, aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tinha que ir pra casa da moça, né, que eu ia ficar, que era a Mônica, a casa de família que eu ia ficar. Aí eu tava com o endereço do bonitinho, cheguei e falei, bom, eu tinha visto que tinha meio que um ônibus, alguma coisa assim, mas eu falei, cara, eu não sei andar aqui, eu não vou ficar me aventurando não. Peguei um táxi com
qual é a mentalidade daqui, né? Se bem que aqui o táxi também é caro, mas eu pensei, não vai dar tão caro assim. Cara, eu gastei simplesmente 70 euros de táxi. E eu falei assim, meu Deus do céu, meu primeiro dia, mas tudo bem, cheguei na casa e eu só tava vendo o taxímetro rodar e o cara falando, olha, do outro lado da cidade. Eu assim, tá bom, do outro lado da cidade, mas deve ser aqui perto, tipo, pensando, pô, o Rio, o Brasil é grande, mas não vai dar tão caro assim. Ele tinha falado, não era nem tanto tempo assim, quando eu falei, mas quanto tempo demora? Ele falou, sei lá, acho que eram uns 20 minutos, assim, 70 euros. Aí eu, caraca, meu irmão, tá bom, paguei. Cheguei lá, tocamos a porta e eu não sabia, tipo, a casa onde é que era, tudo escuro, aquela escuridão. E o taxista procurando comigo. A gente não achava porque era divisão de número, tipo, 70, vamos dizer assim, 70 A e B. Casa, assim, eu sei que era uma coisa meio difícil e a gente não tava achando essa casa. A casa dela não tinha o número e a gente não tinha noção de qual era. Até que tava a pessoa lá, e aí eu desci do táxi, o cara foi perguntar, ele falando alemão com o pessoal. Aí falou, ah, sim, somos nós, sim, enfim, é essa casa aqui. Aí desci eu do táxi, eles foram me ajudar com a mala. O taxista também super de boa, me ajudou também. E aí ela falou, aí tudo bem, entrei e tal, aí falei, me apresentei. Aí quando a gente entrou dentro de casa, que tava um frio do caceta, aí quando a gente entrou, aí ela, nossa, por que você não avisou? A gente tá esperando a sua ligação, a gente ia lá te buscar. Gente, eu não precisava ter gastado aqueles 70 euros, era somente ter ligado quando eu cheguei no aeroporto pra eles que eles iam me buscar lá. Tudo bem. Aí eu, enfim, eu nem pensei nisso, não me liguei, blá blá, peguei um táxi e vim, né? Aí, eles super simpáticos me apresentaram, na verdade era uma moça, né, que era a Mônica, que era a casa dela, mas enfim, ela tinha esse amigo dela que era super próximo, que era o Peter, que meio que ajudava ela em tudo, enfim. Tinha aí as histórias deles. E aí ela foi, me apresentou a casa, me apresentou meu quarto, me mostrou tudo. Depois que eu deixei tudo ali que ela me mostrou e conversou um pouquinho, ela super simpática, ele também. Eles me mostraram, porque eu cheguei num sábado e segunda-feira eu já ia ter aula. Aí eles me mostraram, deram uma voltinha comigo ali no bairro, onde que era a estação. E eu tava literalmente a 3 minutos da estação de tram, lá que eles falam, de trem, né? Da casa que eu tava, então assim, era super perto. E aí eles me mostraram onde era só seguir uma reta. E me mostraram também como que era pra comprar o ticket, porque era diferente daqui também. Lá tem uma questão de... Aqui é um valor único, né? A não ser que você pegue um outro ônibus, mas vem escrito ali. Lá não, lá é tudo dividido por áreas. Tipo assim, se você transitar pela área A, você vai pagar um valor. Se você sair da A e vai até a área C, você vai pagar um outro valor. E você tem que estar atento a isso. Por quê? Porque se chegar o fiscal e ver que seu bilhete é pra área A e você tá na área C, você vai pagar a multa, bebê. Vai pagar a multa linda e não adianta chorar. E aí eles me explicaram isso e eu super confusa, eu falei, caraca, mas eles me mostraram da onde que eu tinha que ir, me mostraram um mapinha que tem lá no trem também, da onde eu tinha que sair até onde eu tinha que ir. E tudo bem, compraram pra mim, eu falei, bom, é esse aqui que eu vou comprar. E depois, com o tempo, eu fui entendendo. E foi isso, assim, foi super de boa, jantei, aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu não tinha internet, né? Eu tinha ainda, não era essa facilidade, assim, de smartphone e tal, na época eu tava começando e eu não tinha. Eu tinha um celular que entrava na internet, mas era bem lento, ainda não tinha chip, eu ia comprar lá. Então, assim, eu tinha que avisar pra minha mãe, só que isso durou meio que essa apresentação, assim, entre eu e eles, né? E aí minha mãe, eles lá, né? Tipo, deu a hora de chegar no aeroporto, eu não avisei. Deu a hora de chegar não sei onde, eu não avisei. Aí eu falei, cara, tem que avisar pra minha mãe. Sendo que nesse meio tempo, a minha mãe já tinha ligado pra eles, eu não tinha chegado. Calma aí, deixa eu ver. Eu acho que ela não vai querer vir, porque ela vai falar, eu tô descabelada, eu não quero aparecer. Mas deixa eu ver se ela vai topar aparecer aqui. Peraí. Nossa, eu quero que você fale você ligando pra ela, só isso. Não, meu Deus, você não pode falar? Eu tenho que Posso, ser. mas se for você é mais legal. Eu, hein? Vânia também, para a Não alegria faz de isso, você. faz assim, hoje. Não amassa que o negócio já tá amassado. Tá bom. Gente, então, fala aí. Fala aí como é que foi. A gente tava vendo que ela achou o e-mail
que ela mandou pra moça. E aí a gente lembrou que é Amsterdã, acho que pelo aeroporto, o Wi-Fi do aeroporto, eu consegui me conectar e mandei mensagem pra ela que tava lá. E aí desde então eu não tinha mais falado com ela. E o voo é bem rapidinho, de Amsterdã pra Munique. E aí ela foi e mandou e-mail, né? Fala aí. Primeiramente conta como é que você tava aqui. Não, até Amsterdã eu tava tranquila, tá, né? Que tinha falado. Aí quando deu a hora que ela ia chegar lá e ela não entrou em contato, aí eu já comecei a ficar apavorada, né? Aí eu lembro que a gente estava vendo até Fantástico. Eu falei, gente, né? Eu e Jorge, pô, a Rafaela não liga, não dá notícia, será que chegou direito? Aí tu já começa a pensar só besteira, né? Não pensa nada de bom. Foi traficada. Foi vendida, venderam o homem. Sofreu preconceito, o que fizeram, prenderam ela, sei lá, 500 mil besteiras. E aí eu falei assim, não, porque ela tinha deixado tudo, o e-mail, né? Eu tinha tudo da casa onde ela ia ficar. E aí eu peguei o telefone, né, naquele desespero, né, de querer notícia. Peguei o telefone e liguei. Aí eu... Não, primeiro tu mandou e-mail, né? Não, primeiro eu liguei. Primeiro tu ligou, tá. Eu liguei, né, porque eu queria notícia imediata. Aí eu liguei. Aí, lá do outro lado, aí eu... Caraca, eu não sei falar alemão, né? Como é que eu vou me comunicar? Também não sei falar inglês. Aí eu, hello, is Mother Rafaela. E o melhor é que eles, quando tentam falar outra língua, fazem o sotaque inexistente, que tipo, lá o sotaque não é esse. Fiz aquele sotaque alemão, né? E... Não, nem foi alemão, foi sotaque. Foi sotaque árabe quando tá aqui. Hello. Árabe não, indiano. Hello. Hello, mahal. Aí eu... E a pessoa lá do outro lado não tava me entendendo e nem eu entendendo ela daqui. Aí eu, gente, não... Que desespero, que loucura. Aí eu fui, desliguei, né? Que eu falei assim, aí eu olhei pro Jorge e falei, Jorge, como é que eu vou falar? Que eu não sei falar eu não sei falar inglês, eu não sei falar alemão, como é que eu vou saber se ela chegou, se não chegou? Aí fiquei no desespero, aí, né, deu plim. Aí eu falei assim, vou mandar um e-mail pra ela. Aí eu, tá, mas como é que eu vou, o que eu vou escrever no e-mail? Que eu não sei falar inglês, não sei falar alemão. Falei assim, não, vou pro Google, né? Aí fui lá pro Google Tradutor, escrevi em português, que eu tava querendo saber, né? E aí coloquei que eu era mãe da Rafaela, que eu tinha tido contato com ela em Amsterdã e que eu queria saber se ela tinha chegado bem, né? Se estava tudo bem e tal. E aí eu mandei o e-mail para ela, né? Que agora eu tô vendo aqui a tradução bem, assim, complicada, mas ela me respondeu, né? Só que quando ela me respondeu, já foi acho que foi no dia seguinte, não foi? Não lembro agora. Enfim, ela me respondeu e aí, mas né, nesse ínterim a Rafaela já tinha, quando chegou lá, acredito que ela deva ter falado, foi no dia seguinte, né? que ela respondeu. Aí a Rafaela me ligou, enfim. É porque ela falou, acho que sua mãe ligou. Porque, né, só podia ser a louca. Tá, eu posso usar seu telefone? Eu fui usar o telefone. Ela me falou, cara, eu sei que depois eu ri muito. Eu, cara, como que você falou? Ela, eu falei, eu não sabia falar nada. Eu falei, Raiz, manda Rafaela. Que eu falei, bom, ela vai saber, né? Se ela sabe inglês, chegar, manda né? Rafaela, né? Mas aí depois eu falei, ela podia falar, né? Qualquer Como ela coisa. falou alguma coisa lá que eu também não entendi. E eu falei, gente, pra que eu tô ligando, gente? A pessoa, né, no desespero, a louca, né, desesperada. Ai, tadinha, mas enfim, neném. Tudo correu bem. Eu até, né, depois fiquei assim, eu falei, gente, eu sou maluca, como é que eu vou deixar essa garota sozinha num lugar estranho, né? Ela disse que ficou preocupada. Fiquei muito preocupada. Eu tava de boaça, assim. Aí depois ela falou, e depois eu fiquei arrependida. Aí fala. Não, é porque assim, você fica preocupada, né, com o que pode acontecer, ela sozinha no país estranho, pô, né? Se acontece alguma coisa até a gente chegar lá, enfim, né? Aquela coisa mesmo de proteção, né, de instinto de proteger.
Mas, assim, ela é muito corajosa, né? Porque eu não ia ter essa coragem. Obrigada. Então, eu acho que ela é muito corajosa, assim, ela é muito determinada quando ela quer uma coisa. E eu acho que foi bom pro crescimento dela, pro amadurecimento. Eu acho que foi muito. Total, Foi recomendo muito pra todo bom. mundo. Nossa. Mas, assim, aqui eu fiquei coração na mão, né? Tadinha. Mas Foi valeu a nervosa. pena, valeu a pena. Foi bem, foi tudo bem, ela tava bem lá. Isso que é importante. Que linda! Nem tava combinado isso, era só pra falar como é que foi. Ela tá aqui me elogiando, que gracinha, depois eu te dou R$50. Você me prometeu. Né? Beijo, Gente, é isso. Então vou encerrar assim, mas no fim deu tudo certo. O pessoal era super de boa, consegui contato com ela. E agora, sendo dos próximos capítulos, vou falar como era o meu dia a dia lá, como foi o meu curso e tudo mais. Aguardem. E até hoje, né? Você tem contato com ela? Tenho, com Mônica, ela, né, com a que te Mari, que acolheu. foi a menina que fez amizade lá, com o Rafa. Então Muito beijo legal. pra todos vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se vocês acham que eu mereço um like, dá o like. Se vocês acham que a minha mãe merece um like, dá o like pra ela. E compartilhe com todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. Qualquer pergunta pode deixar aqui também, que aí eu já gravo no próximo. Beijo! Tchau! Tchau!